Então, meus irmãos, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém? E bom, mais uma vez aqui é o Lucas que vos fala, né? Espero que todos vocês estejam bem. E vamos dar continuidade aqui, né? À nossa peregrinação, né? E bom, meus irmãos, né? Basicamente, né, o que eu fiz aqui foi continuar o que eu tava fazendo no vídeo passado, né? Que eu consertei a minha espada, né? Deixei ela no mais 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu coloquei lá no mais 8, né? E bom, agora a gente vai explorar um pouquinho Blyton Town, né? A cidade das moléstias. E também, né, a gente vai enfrentar Queen Leg, né? Videozinho rapidinho e tal. Rapidinho, né? O meu rapidinho é 1 hora, mas beleza. E bom, né, eu queria pregar uma. Ah, demorei demais. Eu queria pregar, né, alguns versículos aqui, né? Antes de a gente ir pra zoeira, né? Antes de a gente ir pra bagunça aqui. Vou estar lendo aqui o versículo. Deixa eu ver se eu limpei a área aqui. Bati meu dedo na quina aqui do negócio, mano. Mas enfim. Tá limpa a área aqui, mas enfim. Ahn, Abram suas Bíblias, né, meus irmãos, novamente, né, pra... Como eu falo pra vocês, né, que eu tenho um compromisso com a verdade e tal, né. Enfim, né, é pra gente não ser descarado também, né. Então, pros irmãos que estão chegando aí agora, né, a gente tem esse costume, eu quero alimentar esse costume, né, de não só de eu ler a passagem e ficar por isso mesmo, mas eu ler a passagem, falar o versículo, falar o livro, vocês abrirem a Bíblia de vocês e tá do jeitinho que eu expliquei aqui, né? Do jeitinho que eu li. É claro, tem algumas diferençazinhas ali de tradução, mas no tocante o sentido não muda. É a mesma coisa. Pode mudar uma palavra ou outra, mas o significado da palavra, da passagem é o mesmo, né? Então, meus irmãos, aqui, né? Mateus 24, né? Mateus 24, versículo 23, vou até o versículo 28. Então, livro de Mateus, a passagem de número 24, versículo do 23 em diante, né? Isso aqui é atual, é o que acontece nos dias de hoje, né? É o que acontece hoje em dia. Nós estamos vivenciando isso. Eu ia trazer aqui o versículo 24 por completo, né? Mas, meu, eu tenho que estudar um pouco mais porque é muito, como posso dizer, mano, é pesado, na moral. E é o que tá acontecendo, né? O, o título, né, do versículo 24, do versículo da passagem, né, 24, fala o seguinte: o sermão profético, o princípio das dores. Mano, eu li essa passagem aqui, é forte, mano. E não dá pra trazer assim, só por cima, um resumozinho e tal. Não, tem que estudar mais um pouco, né? E, bom, meus irmãos, eu tava lendo aqui, eu me deparei, né, com o versículo 23. Lembrei, puxei na memória, né? A gente vai ler ele aqui agora. E novamente, é o que está acontecendo. Então, Mateus 24, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver cadáver, ali se ajuntarão as águias. Então aqui, né, só para refrisar, porque é o foco da mensagem hoje, porque é o foco da mensagem hoje, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E mais para frente, né, a gente vai conectar com uma passagem que está em 1 Timóteo 4, né? A gente vai trazer isso aqui também, né? Mas vamos deixar pro final. E novamente, né? Isso aqui é um não para aquela galera que fala que como ousa trazer lógica à casa de Deus. Ou então aquela galera que diz que leu a Bíblia 100 mil vezes,
que lê eu não sei quantas vezes a Bíblia, mas a Bíblia não faz o sentido. Sendo que na real, a Bíblia tá inteiramente interconectada. Tá toda conectada, mano. E esses versículos aqui são de livros diferentes, escritos por pessoas diferentes, em tempos diferentes se bobear, mas estão falando do mesmo assunto e um complementa o outro. Então, meus irmãos, pegando aqui, né, o nosso foco, que é o versículo 24, né, porque surgiram falsos profetas. Enfim, basicamente a gente vai falar a respeito disso, né? E, bom, meus irmãos, a questão é justamente essa. A gente tá vivendo essa questão de falsos profetas, a gente tá vivendo nessa questão de, enfim, meu, do altar virar negócio, de virar bagunça, de... Enfim, é cada coisa que a gente vê que, pelo amor, mano, não tem lógica, tá ligado? Quer dizer, tem lógica sim, até porque foi profetizado. Tudo que tá sendo... Tudo que tá acontecendo, né? Foi profetizado. Deixa eu sentar aqui, porque se eu morrer, pelo menos eu volto daqui. Né, nessa questão de falsos profetas, né, de falsos cristos, porque tem bastante também. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu colocar esse anel enferrujado aqui, que ele vai ser bem útil pra gente. E bom, meus irmãos, a questão é essa, né? A palavra fala por si só, meu. Né, porque... enfim, tá vindo... A questão é que, assim, é tão indignante, tá ligado? Eu poderia citar exemplos aqui. Tem exemplos recentes aí que a gente vê, né? Enfim, mas eu não vou citar não, porque também enfim, né? Não condiz, né, com o meu intuito aqui. O que condiz com o meu intuito aqui é nos alertar, né? Passar mensagem, porque, meu, é pesado essa questão, velho. Falsos cristos. Aí que vem a questão, quantas pessoas aí a gente não vê se passando por Cristo, tá ligado? Novamente, não vou citar nomes, né? Porque... Opa, calma aí. Acho que é uma boa equipar esse anel assim, porque dependendo eu vou acabar precisando dele. Mas enfim, meus irmãos, né? É uma bagunça, mano, na moral. Eu ia falar uma parada aqui, mas vou deixar pra próxima passagem, né? Deixar ou pro vídeo de amanhã ou pro vídeo de quinta, né? Porque... não vou garantir trazer vídeo amanhã não, mas talvez eu traga. Ó, é 360 o golpe do cara, mano. Nem vale a pena lutar contra eles aqui não, tá? Tô fazendo só de bobo mesmo, que não tem necessidade. Mas enfim, meus irmãos, né? Não tem muito o que dizer, são falsos profetas. Enfim, mano, a gente tem que vigiar. É o que vai se conectar com a próxima passagem, né? Vou sentar na próxima fogueira, aí depois eu leio ela pra vocês, né? Mas é uma passagem que toca nesse sentido, né? Porque existem falsos profetas, pessoas que são enganadas por falsos profetas, mas tem aquela galera também que, ao invés de aceitar o evangelho verdadeiro, vai preferir uma doutrina enganosa, porque condiz, né? Com o estilo de vida que eles têm e tudo mais, enfim. Meus irmãos, o negócio é louco. Pra quem quer seguir a Jesus Cristo, né? Não é brincadeira, não. Vai. Não, não, não. Que isso? Ó, fui gankado aqui. Caraca, eu não equipei o... Cadê? Rápido, senão a gente vai morrer intoxicado aqui. Aí. Come aí. É 2 anos pra tomar um item também. Vocês repararam nisso, né? Ah, fala, no meio da animação o bicho morre, mano. Mas tá bom. Foi tomar o remédio e não aguentou, não. Ai, ai. Mas a questão é justamente essa, né? Que fique essa questão aqui, né? Porque a passagem já tá falando que vai ter falsos profetas e tudo mais. E tem pessoas que, enfim, né? Tem um ego muito inflado, acham que são especiais, né? Tanto dentro da igreja como fora também, tá?
gente vai entrar nesse quesito no próximo capítulo aqui. Só vou sentar na fogueira, né? Pra gente desenrolar melhor o assunto. Se bem que não tem muito o que dizer, né, mano? Surgirão falsos profetas. E é o que tá rolando. Estão surgindo novos profetas. A cada dia, falsos profetas, né? Eu falei novos profetas. Enfim. Eu me embanando todo na hora de falar, mas enfim. Né, já tem, né, uma galera boa aí pra enganar e tudo mais. E pior que tem gente que vai nas ideias, mano. Enfim. Sei lá, mano. Não consigo entender. Porque assim, no meu caso, imagino no caso de vocês também. Mano, tem umas paradas assim que a gente escuta, que assim, um mínimo, a gente meio que duvida, tá ligado? Sei lá. Não, hoje o senhor vai te dar a chave do seu carro e que não sei o que. Eu penso, mano, é claro, é gostoso ouvir essas coisas. Quem não quer ouvir de Deus, ó, Deus vai te dar vitória e tudo mais. Mano, quem não quer ouvir isso de Deus, né? Segunda-feira fui pra oração e pá. No quesito, né, eu recebi uma boa palavra, mas não foi no quesito físico, né? Financeiro, pá. Não, foi algo espiritual que eu tô passando. Mano, na minha visão, o verdadeiro evangelho, ele consiste nisso, tipo, ó, tá difícil, tá osso, tá complicado, vai piorar mais ainda, tá? Só que a questão é essa. Eu, Senhor, eu tô contigo, mano. Isso daí é melhor do que casa, melhor do que carro, melhor do que, sei lá, mano. Só que aí que vem a questão, é, não é o bastante para certas pessoas. Né? Tem uma galera aí que prefere morrer sem a presença do Senhor, nunca ter conhecido Cristo, mas quer ter ali, né, um nomezinho, né, como é que fala? Esqueci, mano, nossa, se pega. Né, o nomezinho grifado e tal. Ah, não, é que eu sou especial, que não sei o que. Tem um. Enfim, eu não vou citar nomes aqui, mas dá vontade, mano. Eu não vou citar nomes aqui porque não é da minha índole, né, velho? Não é o quesito da mensagem ficar apontando no erro de fulano, de ciclano, de tal pastor, de tal não sei o que. Mas, mano, esse evangelho carinhosinho, todo amorosinho que o pessoal prega. Oi, minha linda, oi, meu lindo, enfim. Mano, não tem lógica não, velho. O evangelho de Cristo é arrependei-vos, ó bando de víboras. Isso aí que é evangelho de verdade, velho. Tá ligado? Aí os caras vêm com emocionalismo. Ó, não, acho que aqui é uma boa mesmo. Se bem que eu mal uso isso aqui, velho. Vamos lá. Jurava que ia acertar na parede, né? Mas não acertou, não. Entende, meus irmãos? Enfim, é um evangelho que passa a mão na cabeça e tal. Mano, uma coisa é Deus nos confortar, né? Como foi lido ontem, né? Que no final de tudo ali que Cristo passou e tal, que imagino eu, que embora Cristo seja o Filho de Deus, mano, ele era humano também. Tipo assim, 100% homem, 100% Deus. Por isso que Cristo disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Cristo tava com medo, mano. Imagina você ter que se sacrificar pela humanidade. Só que você vai fazer isso sabendo que vão ter pessoas que vão te odiar, sendo que a sua intenção é salvar elas. Meu, assim, não tô falando que isso é bíblico, tá? Mas talvez Cristo deve ter se questionado. Tipo, mano, eu vou me entregar aqui pra um pessoal que não quer nem saber, tá ligado? Que tá me apredejando, que vai eu ia falar um verbo não, eu ia falar um termo aqui, só que ia ser um termo bem sujo, né? Mas enfim, né? Fazendo besteira com o evangelho. Já deu pra entender o que eu ia falar. Vou pegar isso aqui, que isso aqui é importante, né? Zoando o evangelho, digamos assim, que é o que acontece, né? Vamos tentar atrair um de cada vez, que esses bichos aqui são muito chatos, mano. Esse cachorrinho de fogo. Enfim, meus irmãos, a questão é essa, né? É pesado. Só que aí que vem a questão, né? Onde Adão. Opa, calma. Se Adão fracassou no paraíso, Cristo venceu Satanás no deserto.
né? Fora que esse quesito que eu falei aqui, esse quesito não, né? Essa passagem que eu mencionei é um pouco antes de Cristo se entregar, né? E tá no Monte das Oliveiras ali orando e tal. É diferente, tá? Da passagem que foi lida no vídeo passado. Tô mencionando aqui porque vai que, né, vocês confundem e tal. Pensa que é na mesma passagem, mas não. Né? A passagem passada foi uma coisa, né? Foi no deserto e tudo mais, né? Quando Cristo bateu de frente com Satanás. E o que eu tô mencionando aqui, né? Na questão do cálice de Cristo, né, desses falsos profetas. Nossa, mano. Desses falsos profetas e tal, né? É outra. Mas enfim, a questão é essa. Cristo não se deixou levar, isso que eu acho interessante. Cristo fez a diferença, né? Então tem todo esse sistema no nosso meio. Esse sistema de falsos profetas, de falsos adoradores, de falsas ovelhas, enfim. Mas nisso aí tem Cristo, que foi a trava desse sistema. E Ele quer que a gente siga. Então, eu não tô falando aqui, né, pra passar a mão na cabeça de ninguém. Não é isso. Mas. Se bem que você quer. Eu vou ler depois aqui. Eu não ia ler, não. Eu ia só focar nesse versículo 23, mas eu vou ler isso mais pra frente. Mas talvez um dos motivos de Cristo ir para aquela cruz foi por nossa causa, tá? Quem realmente ia seguir ele, ia reconhecer que ele é o verdadeiro Cristo, né? Não só isso, mas que ele seria ali o nosso Salvador, ia reconhecer ele como Messias, né? E deixa eu ver o versículo que fala aqui. É... Cadê? É por aqui, meus irmãos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que é uma passagem que fala que era para acontecer as coisas, né? O princípio das dores, só que o Senhor, ele adiou, né? Digamos assim. Adiou a palavra certa. Mas assim, atrasou. Ele atrasou a vinda dele por conta de pessoas que estão perdidas no mundo, mas que pertencem a ele. Deixa eu procurar aqui. Nossa, mano. Hum... Caraca, velho. Aqui, ó. Aqui. Aqui, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aí entra o versículo 23, né? Então, se alguém vos disser que eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes darei crédito e tudo mais, né? Aí vem a questão que eu tava mencionando aqui. Peço perdão pela demora, tá, meus irmãos? Mas a crédito aqui, né? É o versículo 22, né? Da mesma passagem de Mateus aqui que eu tô lendo. Aqui vamos fazer um esqueminha, vamos ficar humano, a gente vai dar uma explorada aqui nessa área, né? E a questão é justamente essa, meus irmãos, né? Que, lembrando, isso é coisa da minha cabeça, tá? Se bem que não, mano, porque... Cadê aqui? Que Cristo fala, né, no versículo anterior, na passagem anterior aqui, se eu não me engano, que nós seremos odiados, né, por amor a Ele. É aqui no versículo 13, enfim, mas não vou ler agora não, porque é outro assunto, deixa pra lá, né? Aí vai ser outra pregação, mas enfim, resumidamente a questão é essa, meus irmãos. Lembrando, eu não seria, eu ia falar que é coisa da minha cabeça, mas não, a palavra não mente. Novamente, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, meus irmãos, espero que eu esteja explicando certinho aqui, né? Que vocês estejam entendendo aqui o que eu tô querendo passar. Mas, novamente, né? Voltando ao que eu tava falando, não tô passando a mão na cabeça de ninguém. Não é tipo assim, nossa, é aquele evangelho bonitinho, amigável, que não sei o que, não.
Mas é consolação, isso aqui é Bíblia, a palavra está falando. O motivo de Cristo não ter voltado ainda é por causa de mim e de você, que é aí que tá ouvindo. Que somos falhos, que somos pecadores. Só que é o seguinte, mano. Tem pessoas lá fora que precisam ouvir a pregação. Que necessitam de voltar pra Cristo, entende? Nossa, mano, que pancada. Errei de novo. E tem um mosquito, né, pra acompanhar. O bom é que ela toma stagger facinho, que ela não tem armadura. Teve uma vez que esse mosquito me matou, mano. Ó. Pronto. Aí que ela vai dropar algumas almas, uma humanidade e a faca dela, né? Dá pra gente upar de nível aqui, vamos dar uma upada. Mas enfim, meus irmãos, né? Meu, isso aqui é pesado, velho. Aí que vem a questão, né? Pra gente ser a trava desse sistema. Acho que dá pra entender agora que eu consegui conectar, né? Não que o mérito seja meu. Mas enfim, nós temos que ser a trava desse sistema, porque era pra Cristo já ter voltado, se bobear, isso é coisa da minha cabeça. Era pra Cristo ter voltado já. Porém, o Cristo não voltou ainda por conta de nós, que o Senhor está nos preparando. E também por conta de que tem pessoas lá fora que precisam de voltar para Cristo, né? E aí que vem a questão, Cristo conta com a gente, né? Então, se eu tô aqui pregando e vocês estão me ouvindo, meu, é por esse motivo. Não que a gente seja especial como é pregado por falsos profetas aí, não é isso. Tem nada de especial na gente, mas é o que está em nós que é especial. Que no caso é a presença. Certo, meus irmãos? Opa, que susto, cara. Enfim, eu falei que ia ler outro versículo lá a respeito de falsos profetas e é real, né? Se tem falsos profetas é porque tem falsos adoradores, né? Convenhamos. Deixa eu pegar aqui uma parada. A bonequinha tá envenenada. Vou pegar um anel importante ali também. Essa magia aqui, a gente pegou, a gente vai usar ela um pouquinho mais pra frente. Se bem que é mais interessante uma outra que é de tóxico, né? Essa aqui é de veneno. Tem essas desminhas aqui, ó. Elas são boas pra farmar, mas eu não vou fazer isso agora, não. Senão também o vídeo vai ficar com 2 horas de duração só farmando. Deixa pra lá, vai. Uma vez ou outra eles dropam alguma coisa. E é meio chatinho de acertar elas também. Aí. Acho que tem mais coisa, mas pra cá vamos dar uma olhada. Mas enfim. Só vou dar um tempinho aqui, né? Que eu vou ler a passagem seguinte. Quer dizer, no livro de Timóteo, né? Passagem seguinte não. Que vai falar a respeito disso. Basicamente eu tô explicando a passagem antes de ler pra vocês, né? Mas é uma passagem que fala a respeito disso, né? Que tem pessoas que vão achar o discurso duro, né? Vão achar a Bíblia pesada demais. Vocês já devem estar ligados nisso, né? Se pá, vocês conhecem pessoas assim. Ah, não. Qual foi? Qual foi, mano? Caraca, velho. Os bichos chatos, mano. Fala sério, mano. Enfim, só vou pegar a parada, mas vamos aproveitar aqui pra ali, já que a gente aproveitou. Aproveitamos e os bichos deitou aqui, né? E a palavra que se encontra em 1 Timóteo 4. Calma. A apostasia nos últimos tempos. Então, meus irmãos, aqui que vem a questão. Nós já estamos vivendo isso. Aqui, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então aqui já fala a respeito de muita coisa, né? Por exemplo aqui, né? Opa, calma.
Deixa eu me achar aqui. Aí. Me perdi aqui, mas me achei de novo. Mas enfim, essa questão aqui se conecta com o que é pregado aqui, né? No versículo 23. Né, no versículo 22, né? Que... Oh, versículo 24, perdão. No versículo 24 de Mateus se conecta com essa questão aqui. Porque aqui tá no versículo 24 fala a respeito de falsos profetas que vão surgir e tudo mais. Mano, na minha visão, os caras até podem estar tendo da igreja, tá ligado? Mas eles não estão servindo a Deus. Não só isso, mas quando a gente leva assim pro lado espiritual, velho, ou ficar mais pesada ainda. Porque tem pessoas, eu não vou lembrar a passagem que se encontra isso, mas tem pessoas que colocam fogo estranho no altar, velho. Né? Enfim, não tô falando de religião nenhuma aqui, pá, mas enfim. Tem. Ó, pegar minhas almas aqui, né? Tava esquecendo já. Mas a questão é essa, tem certas paradas que a gente vê, certas profecias de. Enfim, né? Enfim, me perdoe se tem alguém aí que é da religião e tal, mas espiritismo, né? De encarnação e tal. Mano, esse dia eu tava vendo, velho, um pastor encarnando um filho da mulher que não sei o que. Mano, isso aí não é Deus não, velho. Não tem disso nas questões do Senhor de falar com mortos, tá ligado? Não tem disso, velho. Em nenhum momento na Bíblia você vai se deparar com esse tipo de questão. Tipo assim, de alguém incorporando ali e tal, você vai ver mortos voltando à vida. Como por exemplo Lázaro. Tem a garotinha lá também, esqueci, mano, a passagem que se passa a respeito disso. Mas é uma passagem muito bem conhecida também, né? Que tem um pai que vai atrás da mocinha, ou vai atrás da mocinha, que tem um pai que vai atrás de Cristo porque a filha dele tá doente. Aí Cristo fala que a garota já tá curada e quando o pai volta, a garotinha tá morta e tal. Então assim, meus irmãos, né? Aí Cristo chega depois, na hora certa Cristo chega ali. Ô, usei o item errado, mano. Não era pra usar isso aí não, mas beleza. Recuperar HP aí que nós vamos precisar. Eu devia ter comprado a magia de controle de queda, né? Porque não ia ficar mais seguro, mas enfim. Então a questão é essa, meus irmãos. Nessa pegada, pô, você vai ver mortos voltando à vida. Entende? Cristo fazendo isso. Mas você não vai ver homem nenhum na Bíblia incorporando espírito ali pra falar e papapá. Emocionalismo puro, sabe? A real é essa, emocionalismo puro. Espiritismo puro. Não tem Deus ali, mano. Não tem. E aí que vem a questão, né? Que tem uma galera que é crente, que não lê Bíblia, que não busca. Pô, a gente, eu, você, mano, nós somos poucos, né? É grande a seara, mas são poucos os ceifeiros. Mano, a gente é pouquinho, assim, tipo, parar pra ver. Mas Cristo conta com a gente. É grande a seara, a obra é grande. Mas são poucos os ceifeiros, são poucos aqueles que têm compromisso com a palavra. Então, meus irmãos, a gente é fraco, a gente é falho, a gente, enfim, entende? A gente não presta, a real é essa, a gente é... mano, a gente é ser humano, a gente é... Entende? Mas, mano, tipo, ou a gente faz a nossa parte, ou fica por isso mesmo e vidas vão ser enganadas, mano. E novamente, o Senhor aqui, ele tá atrasando a vinda dele, né? No versículo 23 fala a respeito disso. Né? O Senhor, ele tá atrasando a vinda dele por causa de nós e desses que não retornaram para a presença ainda. Mano, chega até a dar um... sei lá, velho. Tipo assim, a gente olha pra nós mesmos, tá ligado? A gente olha pra nossa situação. Tipo assim, no meu caso, né? Eu não tô muito lá firme na igreja, né? Vou uma vez ou outra assim e tal. Mas por conta de cansaço, né? De outras questões também, né? Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas enfim, né? Inveja, essas paradas aí, né? Que uma vez foi falado a respeito disso pra mim, pra tomar cuidado e tal. Enfim, talvez você esteja passando por isso também, né? Não chega a ser não é uma desculpa, mas é a realidade.
Enfim, meus irmãos, né? A gente tá meio fraquinho assim e tudo mais, só que, meu, a gente não pode parar. Aqui, ó, deixa eu explicar o que eu fiz. Coloquei um escudo, né? Que é mais ou menos contra fogo. É isso mesmo? Que nada, mano. Só tem dano físico. Só. Ah, não peguei o escudo que tem uma defesa razoável contra o fogo. Mas beleza. Esse escudo aqui tem um danozinho. Oh, ele segura um danozinho decente. E esse anel aqui, ele recupera a nossa estamina. Se bem, mano, acho que compensa mais ter o dobro de recuperação de estamina, tá? Recupera mais rápido. E aqui, né, como de costume, né, eu gosto de summonar os NPCs. Vou summonar Mildred aqui, né? Enfim, meus irmãos, eu ia pregar aqui a respeito da passagem, né? De Mateus 24, mas é uma parada assim que é bem mais aprofundada. Vou ter que procurar um conhecimento um poucozinho. Procurar conhecimento não, né, mano? Mas é pedir discernimento ao Espírito Santo e enfim, né? Prestar atenção nas escrituras, porque é forte, pô. O princípio das dores. Aqui, né, nessa questão aqui. Opa, calma, embaralhou, foi tudo agora, hein? Nessa questão aqui que a gente tá falando, é a respeito do que a gente tá vivendo, de falsos profetas, de pessoas que por conta própria vão pra falsa doutrina, porque. Ah, mano, eu não vou falar isso não, porque é mancada, mas meu, o evangelho fala tanto a respeito assim, o evangelho verdadeiro, é claro. Fala a respeito de renúncia, de você se esforçar pra largar pecado. E aí tem pessoas que não gostam de ouvir isso, tá ligado? O que elas fazem? Pega e vai procurar outra coisa. Mano, na minha visão, beleza. Calma, calma, calma. Cada um ali segue o que quer e tudo mais, só que, mano. Nossa, que vacilo, não prestei atenção na. Aquela abraça-aranha quando ia dar essa explosão, né? Mas enfim, meus irmãos, é um nível assim de ingratidão tão grande, tá ligado? Não é com pastor, com homem, mano. Quem é gente, tá ligado? Quem somos nós? Mas, velho, é um nível de ingratidão tão grande com Cristo, velho. Que na moral. O ruim dessa Queen Leg aqui é que ela cerca a arena, né? Tipo assim, ela vai cuspindo fogo, vai, e meio que limita a sua movimentação. Mas ela não é difícil, tá? Deixa eu atrair ela aqui. Ó, se liga. A bicha pude gospe fogo, mano. Que é mais o que? O ruim é que você vai tentar escapar dela, você... Ó, tá vendo, né? Quase aconteceu. Você cai no fogo dela. Mas enfim, pra fechar o raciocínio, é essa questão aqui que eu queria falar pra vocês, né? Que a gente não venha fazer a mesma coisa também quando Cristo vier e dar uma dura na gente, né? Porque quem ama corrige. Então se Cristo chegar e falar, ó, larga teu pecado aí e tal. Ó, você tá fazendo tal coisa, não é assim. Não é como se tem um exemplo, mano. O sonho que eu tinha de ser tatuador. Mano, quando... Opa, vamos fugir daqui. Quando o Senhor chegou em mim, né? Através de uma pregação isso. E tipo, ó, não é do seu jeito, é do meu. Não é assim que vai rolar. Né? Deixa isso um pouco de lado. Deixa de fazer do seu jeito. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Mano, quando o Senhor falou isso comigo, mano, eu poderia, sei lá, me revoltar contra Deus, como tem muito revoltadinho por aí, tá ligado? E novamente, que? Nossa, ela. Caraca, velho. Matou a. Primeira vez que isso acontece. Baniu ali a Mildred. Mas enfim, né? Falsos profetas surgem a partir daí, né? Deus não quis apoiar meu sonhozinho. Deus não quis me aceitar do jeitinho que eu sou. Né? Vou ter que mudar e tal, que não sei o que lá. E é isso, vou pregar aqui do meu jeito. Aí aparece um monte de jovem bobão aí falando besteira. Mano, tô vendo nada aqui. Falando que Cristo pecou. Falando que Deus apoia o abuso, que não sei o que lá. Mano, nada a ver, velho. E aí que vem a questão, essas pessoas acham. Não sei lá qual é da fita que esses pessoal acham, velho. Porque sinceramente, é muita ingratidão, mano. Uma coisa é você falar aqui, que nem eu tô fazendo.
né? E tenho certeza que vocês não concordam com essa questão de falsos pregadores, de falsos profetas e tal. Do pessoal que pega, fica rodando e fica falando em línguas ali, você não entende nada. Porque, mano, falar em línguas é bíblico sim. Só que aquela não é do jeito que acontece aí nas igrejas, tá ligado? Tipo assim, nossa, mano. Não é dessa forma que rola, tá ligado? O Espírito Santo toca assim. Você, não, acontece, o Espírito Santo toca, você pode ali dançar, rodar, enfim, mano. Não é pecado isso não, só que do jeito que o pessoal faz ali, velho. Mano, é literalmente pra interter, mano. Pra interter o bode mesmo. Não é pra alimentar a ovelha, não. Porque o que alimenta a ovelha é a palavra. Só que aí que vem a questão. Você vai pregar de Bíblia? Bíblia ela vai contra o homem, tá ligado? A Bíblia vai contra pecado. A Bíblia vai contra práticas imorais. É o que mais tem hoje em dia. Né? Calma, a gente vai chegar no... Vamos chegar aqui num acordo. Tamo quase lá, não adianta se afobar. É satisfatório acertar as esquivas de ter essa bonequinha aqui, mano. Calma, tamo quase, né? Mas enfim. Ah, é complicado, mano. Essa questão aí. Ô, velho. Você vai falar de Bíblia, tá ligado? Que nós estamos fazendo aqui. Pô, falar de conversão. Larga teu pecado, que não sei o que. Vamos se converter. Vamos largar aquilo que não convém a Deus. Vamos viver pra Deus. Mano, acabou, velho. Você fala um bagulho desse, esquece, filho. É perigoso até os caras querem te cancelar. Não só a galera que tá no mundão, mas a galera que tá dentro da igreja também. O pessoal fala, não é assim. Cristo morreu, a gente tá no tempo da graça e que não sei o que lá. Mano, aê. Fechou. Vamos agradecer aqui pela nossa vitória, nosso Senhor Jesus Cristo. E boa. Então, meus irmãos. Eu tive a impressão que ela tinha dropado alguma parada ali, mas foi impressão minha. Vamos tocar o sino agora. E bom, meus irmãos, a questão é justamente essa, né? Eu acho interessante esse paradoxo que tem, não sei se é a palavra certa, esse paralelo, né, digamos assim. Porque ao mesmo tempo que a palavra vai afastar, né, algumas pessoas, a palavra vai atrair outras pessoas, né? Eu tenho amigos de tudo quanto é jeito, né? E eu não ia falar isso não, mas vou falar, mano. Eu tenho uma amiga, né, que, enfim, ela era LGBT e tudo mais. Só que, mano, a mina encontrou Cristo. Não sei se eu já falei isso aqui, mano. E o que me surpreendeu, teve uma vez que eu conversei com ela, ela tava falando, ela, pô, mano, eu ainda gosto de mulher, sinto o desejo de ficar com mulher. Porém, entre ter uma companheira e ficar sem Cristo, e ter Cristo e ficar sem uma companheira, eu prefiro morrer sozinha e com Jesus, mano. Quando a mina me falou isso, ela me quebrou, velho. Eu falei, mano, isso aqui sim é ser crente, essa aqui se converteu de verdade, velho. É o que a presença faz com a gente, igual no nosso caso aqui, que a gente é homem. Essa questão da nudez e tudo mais. Porque, pô, é normalzão você ser homem, né? O que é pregado aí pra gente que é homem, né? Que a gente tem que representar, e que não sei o que lá. Tem que pegar a mulherada meme, papapá. Vocês estão ligados, né? Só que, mano, quando você se converte a Jesus Cristo, você não quer essas coisas, mano. Você quer uma mulher ali pra servir a Cristo junto com você. Essa é a verdade. Deixa eu trocar uma ideia com esse cara aqui. Enfim. Aí, eu tentei fazer minha namorada aqui, mas não tem nada a ver, mano. A real é essa, ficou nada a ver. E o que é bom, né, mano? Porque, como diz Felipe Ramos, né? Se você. Não, é o Zangado que fala? Não vou lembrar, mano. Se você consegue se fazer nesse jogo aqui, você é feio pra caramba. Mas enfim, meus irmãos. Deixa eu dar uma upada aqui. Upar um pouquinho força que a gente vai precisar.
Resumidamente é isso. Só vou subir até onde a gente tava, né? Que é a... Esqueci o nome. Que é o lobby do jogo, né? Vou subir até Fire Link ali. Aí a gente encerra, né? Que agora a gente habilitou a passagem da fortaleza, né? Aí aqui é outra questão, depois nós vai lá. É assunto pra outra história. Mas enfim, né? Outra questão aqui também, né? Que o versículo 27 fala, que eu acho forte aqui. Aqui está se referindo ao Cristo verdadeiro. Eu vou ler aqui, ó. Versículo 25. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então aqui está se referindo a falsos cristos, certo? Falsos profetas pregam a respeito de um falso Cristo. Ponto. Um Cristo bonzinho que aceita tudo e papapá, sendo que não. Cristo te chama do jeito que você é, mas tem que ter mudança. O verdadeiro evangelho tem mudança. Tanto que quando você vai para a igreja, a primeira coisa que a galera vai questionar é isso. Digamos que você vai para a igreja, mas você continua bebendo. O que você acha que o pessoal vai falar lá? Ó o crentão aí, ó. Digamos que você vai para a igreja, mas continua sendo mulherengo. O que você acha que o pessoal vai falar? O testemunho que vai gerar através disso? Ah lá, ó o crente aí, ó o convertido aí, ó. Que é assim que o pessoal fala, tá? Então, antes de mais nada, o verdadeiro evangelho, né, o verdadeiro Cristo, ele te chama do jeito que você é, mas tem que ter mudança, né? Cristo nos molda, a presença nos molda, né? Ali tem um itemzinho ali, mas não vou pegar, não deixar lá mesmo, que é a clava, né? Só que a gente não vai usar ela. Deixa eu sentar na fogueira aqui. Eu só habilitei aquela fogueira lá quando a gente pegar o Lord Vessel, né? Que vai habilitar o Warp. Que a gente vai poder viajar entre as fogueiras. Aí eu só deixei no esquema ali. Mas beleza. E tem uma outra magia que tá lá em cima ali. Eu vou tentar pegar lá com vocês. Pra vocês darem uma olhada, né? Pra ficar 100%. Mas resumidamente, o versículo 26 tá falando a respeito de falsos cristos, né? Ah, não. O verdadeiro Jesus Cristo tá aqui, pá. Ou então, essa questão de artistas. Ah, mano, os cara só inventam moda. Vocês já devem ter visto aí, né? Artistas, músicos, enfim, atores falando ali que são a reencarnação de Cristo e tal, enfim, mano. Sei lá, velho, não tem lógica não. Até mesmo dentro das igrejas os caras falam isso daí. Fala que são Cristo, que são a reencarnação de Jesus e tal, enfim. Esse tipo de ladainha, tá ligado? Que na moral, pra alguém acreditar, sei lá, mano, o cara tem que tá bêbado pra acreditar na boa. Nem isso também. Mas enfim, aí no versículo 27, tá falando do verdadeiro, da volta do verdadeiro, pô. Pera aí, só vou esperar o elevador subir aqui, que nós lê a passagem aqui. No versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui está se referindo ao verdadeiro Jesus Cristo. Como assim? Você deve estar se perguntando. O relâmpago sai do... Ah, passei a magia errada, mano. Não era pra fazer isso não, mas beleza. E ainda por cima erra o... Esses mosquitos aqui é muito chato, mano. Toma. Né? Como assim? Um relâmpago sai de um lado, vai pro outro, se mostra no ocidente, aparece no oriente e tal. O que quer dizer com isso? Tá falando a respeito da vinda de Cristo. Que tem uma galera que gosta de falar, né? Não, que Jesus Cristo vai voltar amanhã. Opa, passei aqui do ponto, calma. Passei do ponto. Deixa eu pegar a magia ali que vai ajudar a gente um pouquinho. Assim, pegar a magia é de boa, mano. A questão é voltar pelo caminho. Ainda mais quando tem esses bichinhos aqui, né? Ah lá, não acerta não. Ah, parece que... Hã? Pode falar. O que foi?
Ah, não, mano. Olha, vou passar de batido, velho. Tô brigando aqui com o mosquito, mas enfim. Aí que vem a questão aqui, né? No versículo 27 fala a respeito da vinda de Cristo, né? Que Cristo vai vir como um ladrão. Se conecta com outra passagem que fala a respeito disso, né? Com outro versículo. Que Cristo ele vem como um ladrão na noite. Aí talvez você se pergunte, como assim como um ladrão na noite? Ele não vai avisar quando ele vai vir. Entende? Então tem essa galera aqui que se vai, né, que no versículo 26 está falando. Não, Cristo vai voltar hoje. Cristo vai voltar não sei quando. Ah, quando a próxima guerra estourar, Cristo vai voltar, que não sei o que, sendo que não. Puxa, eu vim aqui pra nada, mano. Ó. Aí a gente pega um setzinho. E também essa magia aqui que ela vai. Ela tira os status negativos, né? De envenenamento, de pós e tal. Vai ser importante mais pra frente. Eu vou colocar um anel aqui, mano. Que se eu morrer, pelo menos não vou precisar gastar outra humanidade. Que esses galera aqui. Ah lá, tá vendo? O bagulho joga pra baixo, mano. Não sei, né? De repente eu consigo passar de primeira, sei lá. Aí. Mas enfim, a questão é essa. Cristo não depende da palavra de homens, tá ligado? É pelo contrário, nós que dependemos dele. E aí que vem a questão, ó, a vinda de Cristo realmente está próxima, né? A gente vai ver isso aqui na próxima passagem, né? Que eu vou dedicar um vídeo inteiro só pra ela. Ou talvez mais de um também. Porque é muita informação, sabe? E bom, meus irmãos, deixa eu tirar aqui, que eu não vou precisar mais. A questão é justamente essa, né? Que quando Cristo retornar, enfim, falsos profetas vão dizer tal coisa, como foi dito aqui na passagem, né? Ah, se dizerem que ele está no interior da casa, não acreditem. Se dizer que ele não está no deserto, né? Se dizer que ele está aqui, não deem crédito. Enfim, se dizer que ele está lá, não dê crédito também, não acredita. Tipo assim, a própria Bíblia já está profetizando e está nos alertando a respeito disso. Que esse tipo de coisa vai ter. Que esses falsos profetas vão profetizar falsos cristos e... Bom, outra coisa pesada aqui também no versículo 24 que eu esqueci de falar, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Então aqui tá prodígios, tá? Talvez eu esteja errado, mas imagino eu, milagres. Se bem que eu mencionei isso, né, mano? Que o cara ali, né, o exemplo que eu citei, né, que o cara encarnou ali, né, o filho da mulher e tal. Você já deve ter visto isso daí, né? Espiritismo, bruxaria, né, profecias também, às vezes pode acontecer do cara profetizar lá, profetizar ali e acontecer, tá ligado? Mas isso não quer dizer que foi Deus. O espírito de adivinhação também existe. Caraca, você tá brutão mesmo, hein? Pera aí, vamos sossegar esse cara aqui. Chega. Né? Tem essa questão. Então, tipo assim, pra quem não lê a passagem, pô, vai ver uma parada dessa e vai falar, nossa, o cara é um verdadeiro profeta. Isso aí é crente mesmo e tal. Não. O cara é usado por Deus, sendo que não, meu. Se não tem palavra, se não tem Bíblia aplicada, entende? Porque pode acontecer não. Geralmente o que acontece, você sente a presença de Deus ali. Pode ser que sim, através do louvor e tal, mas meu, tem certas palavras que são lidas que o seu corpo inteiro estremece só de ouvir. Isso daí é o Espírito Santo tocando no seu coração, mano. Que a Bíblia fala, né, que o Espírito Santo ele é mais afiado, a palavra, né? A palavra ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes, né, que atravessa a carne, juntas e medulas. E, e que acessa até a medula da alma, alguma parada assim. A divisa entre o espírito e a alma, isso. Mais pra frente eu vou trazer essa passagem também. A palavra por si só já faz isso, não precisa de emocionalismo, enfim, de luz apagada,
de luz colorida, fumaça, mano, gelo seco, tá ligado? Tem certas igrejas aí que você vai que parece uma balada o negócio, mano. Você já deve ter se reparado com situações iguais a essa, né? E o pior é isso, tipo assim, surge o evangelho, certo? Lembra daquela questão que eu falei, né? Que Cristo talvez ele deve ter pensado quando ele disse afasta de mim desse cálice, mas que... esqueci. Tipo assim, que se fala isso, né? É... afasta de mim esse cálice, mas... Enfim, depois Cristo ele meio que volta ali atrás, né? E Cristo não queria ir para a cruz, na minha visão. O ser humano comum, igual eu e você, entende? Comum entre aspas, né? Porque 100% humano, mas 100% Deus, né? Tanto que a palavra que foi lida ontem, Cristo sentiu fome, né? Então a carne de Cristo sentiu ali, o físico de Cristo sentiu. Então talvez, mano, o motivo de Cristo meio que ali pensar a respeito disso de ir pra cruz, né? Lembrando, minha interpretação, né? Que ele fala faça de mim esse cálice, mas que por todavia seja feita a tua vontade, né? A questão é essa, talvez Cristo deve ter pensado, tipo, nossa, meu, eu vou me entregar por essa galera aqui, certo? Vou derramar meu sangue por eles, vou enfrentar o inferno por eles, e é dessa forma que vai acontecer. Tipo, vão pegar um culto e vão fazer um espetáculo, praticamente, para gerar emocionalismo. Só que a palavra em si não precisa de emocionalismo, mano. Não precisa, tipo, de luz colorida, de sei lá, mano. De palavrinha de consolo, novamente. Palavrinha de consolo não, né? Que. Né, uma coisa é você ser consolado. Outra coisa é você passar pano, tá ligado? Você é especial e que não sei o que, não. Nós somos separados, é diferente. A gente não é especial coisa nenhuma não, mano. Mas enfim, é o que a galera gosta de pregar hoje em dia, né? Então aqui, ó, chegamos aqui no no nosso destino. A palavra por si só, né? Acho que eu já li tudo aqui nessa questão de tomar cuidado com falsos profetas e tal. Só vou testar uma parada aqui, mano. E possivelmente, sei lá, vamos ver como é que vai rolar, né? Basicamente no próximo vídeo a gente vai subir essa fortaleza aqui, né? E, enfim, meus irmãos, a questão é justamente essa, né? Que vai ter essa galerinha aí e papapá, vão gerar ali. Às vezes não, né, mano? Às vezes é na inocência também. Porque, pô, se você tá desesperado ali correndo atrás de Deus, tá ligado? Querendo uma resposta, tal. O ideal é você ir pra Bíblia, né, velho? Mas sei lá, mano. A gente tem que agir de compaixão também, né? Uma coisa é eu, você aí. Opa. Outra coisa é o pessoal que é um pouco mais leigo. Tem gente que não sabe ler, tá ligado? Até que tá bom. Enfim, não vou mais explorar a masmorra aqui porque já tá tarde. Mas enfim, para fechar o raciocínio aqui, né? Tem pessoas que são mais leigas e tudo mais, acaba caindo nas lábias desses falsos profetas. Só que novamente, a gente tá aqui para pregar a palavra e a palavra verdadeira. Amém, meus irmãos? Então, a questão é justamente essa, né? Que a gente venha fazer o contrário, que a gente venha fazer aquilo que Cristo quer que a gente faça. Que a gente venha fazer diferença, que a gente venha ser uma trava desse sistema. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, obrigado aqui pela companhia. Se você ficou aqui, né, até o final, deixa sua curtida, se inscreva no canal. Espero que o entendimento tenha ficado bom. Se por acaso ficou alguma coisa assim que não deu pra entender, vocês podem perguntar aqui nos comentários que eu respondo, tá? É claro, né, no limite do meu conhecimento e tudo mais. Mas enfim, fiquem todos com Deus e mais uma vez obrigado, tá? Deus abençoe a vida de todos.